né? E a aula de hoje é sobre pilhas eletroquímica, dando uma continuidade na aula de eletroquímica do último vídeo. Nós vimos na última aula que as pilhas eletroquímicas elas eram uma das maneiras de obter corrente elétrica, né? Elas o que? Elas obtinham corrente elétrica a partir de reações químicas, reações de oxidação. Então, como é que funciona mais ou menos essa pilha? Nós temos aqui a representação de uma pilha bem conhecida, chamada de pilha de Daniel. Essa pilha foi inventada ali por volta do século XIX por um cientista chamado Daniel. Como é que ela funciona? Como é que ela transforma energia química em energia elétrica? Fica essa pergunta. Agora a gente vai responder. O que foi que Daniel fez? Ele pegou um recipiente contendo uma solução de sulfato de zinco e outro recipiente contendo uma solução de sulfato de cobre. Quando esse sal está presente em uma solução, ele libera, ele se dissocia, na verdade, em íons, os cátions, o Z, o Zn2+, que é o cátion do zinco, e o sulfato. Mesma forma nessa outra célula aqui. Ela vai se dissociar em cobre 2+, e sulfato 2-. O que ele fez? Ele colocou uma plaquinha de cobre, aliás, de zinco, nessa meia célula de sulfato de zinco, e colocou uma barrinha de cobre nessa meia célula de sulfato de cobre. Entre elas duas, ele colocou uma hastezinha de vidro, né, contendo um sal dentro. Esse sal normalmente é o cloreto de potássio. Daqui a pouco a gente vai saber para que serve essa ponte aí. Ele pegou um fio e ligou num dos eletrodos, né, o nome disso aqui é eletrodo. Esse aqui é o eletrodo de cobre, esse é o eletrodo de zinco. Então ele pega um fio e liga de um eletrodo a outro. E no meio, para fechar um circuito, ele bota uma lâmpada. E quando ele fecha esse circuito, ele observa que a lâmpada acende. Então, se ela acende, é porque, evidentemente, tem um fluxo de elétrons aqui, né? Outra observação que ele percebe, né, que ele consegue ver, é que com o passar do tempo, esse eletrodo de zinco, ele diminui, e esse eletrodo de cobre, ele aumenta de volume. Então fica a pergunta, por que esse eletrodo de cobre aumenta a massa dele, ele fica mais robusto, né? fica mais grosso, e esse do zinco ele fica menor, ele meio que corrói. Vamos tentar propor uma resposta aqui. Foi a mesma que Daniel propôs, né? Como nessa solução existem íons de cobre, ele deduz que esses íons de cobre, né, eles recebem 2 elétrons e se reduzem ao cobre metálico. Quando eles se reduzem ao cobre metálico, né, eles grudam nesse eletrodo, né, inicial e ficam vai adquirindo um maior volume, né, com o passar do tempo. Nesse aqui é o contrário. Se esse que ganha massa, esse perdeu massa. Então por que ele perdeu massa? Ele perdeu massa porque ele oxidou. Os átomos de ferro daquele se oxidaram, né, eles perderam elétrons, e os íons, né, os cátions, eles foram para a solução. Então, à medida que o tempo passa, elétron vai sendo transferido para cá, né, e íons vai sendo para a solução. E aqui é o contrário, os íons de cobre, eles são reduzidos e vão para a superfície do cobre metálico. Certo? Então, resumindo, os elétrons
que chegam no cobre, né, que reduzem esses íons de cobre, eles vêm do zinco. Então, como o zinco está oxidando, né, a gente vai dar um nome para ele, para esse eletrodo. A gente vai chamar ele de anodo. Nesse eletrodo de cobre, né, que é onde chegam os elétrons, a gente vai dar o nome de catodo. Então, o anodo é o eletrodo que sofre a oxidação, né, ou seja, o zinco, e o catodo é o eletrodo que sofre a redução, né, portanto, vai ser o cobre. O cobre reduziu. Agora, para que serve essa ponte salina? Vamos imaginar o processo aqui. Com o passar do tempo, a gente viu que esse metal aqui, o zinco, ele diminui de volume, né? Ele fica mais fino, ele é corroído. Os íons vêm para a solução. Se os íons positivos estão indo para a solução, é óbvio que esse sistema como um todo ele vai ficar positivo. E se ele ficar positivo, ele vai impedir que os elétrons saiam daqui desse eletrodo e vão para o outro, né? Porque os elétrons são negativos, né? E essa solução, por ela ter um excesso de cargas positivas, ela também vai ficar mais positiva, né? Vai atrair esses elétrons e impedir que eles vão para esse outro lado aqui. Então, a fim de resolver esse problema, a gente coloca aqui uma ponte salina. A gente coloca aqui um sal, que quando ele se dissolve, ele vai formar cátions e ânions. Os ânions, né, que são os íons negativos, eles vêm para essa solução mais positiva a fim de estabilizar, né, a fim de neutralizar esse caráter positivo. Quando ele diminui esse caráter positivo, aí os elétrons podem ir para o outro lado com mais facilidade. Aqui da mesma forma, se eu estou tirando o cobre da solução e botando aqui no meu eletrodo na forma de metal, então essa minha solução ela vai ficar mais negativa, né? Porque com o passar do tempo eu estou diminuindo o número de cargas positivas. Então, para que esse sistema fique balanceado, né, do ponto de vista de cargas, o íon positivo vem para cá. Então, o que vai acontecer? O íon negativo vem para esse lado e o íon positivo vem para esse lado, né? Fechando o circuito e fazendo com que esse fluxo de elétrons seja fluido, né? Nesse sentido, fazendo essa corrente e gerando esse trabalho aqui, né? De acender uma lâmpada, de mover um motor e assim por diante. Agora, aí fica uma pergunta. Como é que os elétrons eles partem do ponto A, né, para o ponto B? Qual é a força que empurra esse elétron do zinco para o cobre? A resposta é simplesmente uma diferença de potencial que existe. Certo? Essa diferença de potencial ou força eletromotriz, que a gente chama, ele representa a pressão, entre aspas, que move os elétrons através do condutor externo. Ou seja, é a pressão, entre aspas, né, que move os elétrons do zinco até o cobre. Como esse conceito ele é um pouco abstrato, a gente faz uma analogia com energia potencial gravitacional. Imagina aqui uma cachoeira. Quando essa cachoeira está a uma altura qualquer e tem uma queda que ela vai cair, né? Porque aqui embaixo é o nível de menor energia, né? Energia potencial. Como a gente sabe, né? A gente está cercado pelo campo gravitacional. Né? Esse campo de força ele tende a puxar as coisas para baixo, né? Para um nível de menor energia. Então não seria diferente com essa queda d'água. Quanto maior for essa altura, né? Ou seja, maior essa diferença de potencial, maior vai ser a energia com que a água vai cair aqui. Ela vai cair com mais intensidade. Mais intensidade não, mais força aqui na parte de baixo. Então, quanto mais alto for essa diferença de potencial aqui nessa cachoeira, maior vai ser a energia potencial, certo? Que tem uma energia potencial, aqui tem uma energia potencial, aqui tem outra energia potencial, e maior vai ser a energia liberada pela água na queda. Eu posso, inclusive, usar essa energia da água para gerar eletricidade nas hidrelétricas. E aí eu estou convertendo energia mecânica, né, que a água vai girar alguma bobina, e vai se converter em eletricidade, energia que chega nas nossas casas. Agora, essa força
eletromotriz, ou DDP das pilhas, elas dependem basicamente de 3 fatores. Ela depende da natureza do metal, né, ou seja, quanto que esse metal está, né, disposto a ceder elétrons. Né? Quanto mais ele cede elétrons e mais o outro tem a tendência de receber esses elétrons, maior vai ser a diferença de potencial. E mais fácil de ocorrer o processo vai ser. Ela depende também da concentração das soluções usadas e da temperatura. Como não é possível medir valores absolutos, né, seja de altitude, seja de potenciais elétricos, ou seja de energias potenciais, ou até o potencial absoluto de um eletrodo, a gente usa ele é medido em relação a um outro potencial padrão, né, que no caso a gente escolhe o hidrogênio. Então, o padrão escolhido foi denominado eletrodo padrão ou eletrodo normal, né, que no caso o eletrodo de hidrogênio. Como é que é feita essa medida? Primeiro, por que eu escolhi o hidrogênio? Ele simplesmente porque ele é o cátion mais comum em soluções, né, já que ele é obtido pela simples dissociação da água. Então, como é que seria esse eletrodo padrão? Eu coloco aqui um fio de platina e aqui eu coloco uma placa de platina esponjosa. O hidrogênio que está aqui dentro, ele vai fazer uma película nessa superfície, né, recobrindo toda essa placa de platina. Aí eu faço o mesmo processo que eu fiz com as pilhas anteriores, né, que eu mostrei. Então, qual vai ser a reação do hidrogênio aqui? O hidrogênio molecular, ele reage com dois elétrons, né, ele reduz para formar 2 cátions, ou vice-versa. Então, como é que eu faço para saber qual é o potencial padrão de um metal? Eu simplesmente pego o metal e comparo com o potencial padrão, que eu atribuí como sendo 0, né, que nós atribuímos como sendo 0. Então, como é que a gente faz? A gente monta aqui a nossa célula eletroquímica, bota de um lado que o eletrodo padrão, que é o hidrogênio, que a gente atribuiu 0 para ele, né, arbitrariamente, e coloca aqui do outro lado um outro eletrodo. E entre esses 2 eletrodos, eu meço a diferença de potencial, né, geralmente em volts. Nesse caso do zinco aqui, é 0,76. Mas aí você pergunta, mas quem oxidou e quem reduziu dos dois? Porque minha medida é baseada nisso. É muito simples. Para que eu saiba quem oxidou, basta que eu veja no decorrer do tempo. Se essa peça de zinco foi corroída, significa dizer o quê? Que o zinco oxidou. Então, se ele oxidou, ele tem um potencial de oxidação maior do que o hidrogênio, que é 0. Como eu meço isso aqui no eletrodo, o potencial vai ser esse aqui, do zinco. Então, a gente já sabe como é que a gente faz para medir o potencial padrão de redução ou de oxidação dos metais, né? Basta que a gente compare ele com o eletrodo padrão, o eletrodo de hidrogênio. Uma vez definido como que se calcula o potencial padrão de cada metal, a gente agora vai descobrir, eu aprender como se calcula a diferença de potencial numa pilha eletroquímica. Então, a diferença de potencial, ela vai ser o potencial padrão de redução do oxidante, do agente oxidante, menos o potencial padrão do agente redutor. Então, vamos aplicar aqui no exemplo. Exemplo 1. Dados os potenciais padrão do alumínio e do ferro, calcule a DDP da pilha, né? Alumínio e ferro. A pilha é formada por esses dois, em condições padrão. Essas condições padrão aqui, quando a gente vai calcular o padrão de cada um, nós usamos sempre as mesmas condições, que é a temperatura, 25 graus Celsius, a concentração das soluções envolvidas é 1 mol por litro. E como é que a gente faz para calcular essa diferença de potencial? Inicialmente, a gente vem aqui
nas semi-reações, a gente de cara já observa que são reações de redução, né? Porque são os íons ganhando elétron. Se ela é as reações de redução, esse potencial associado também é o potencial de redução. Mas aí fica a pergunta, como eu vou saber quem vai reduzir e quem vai oxidar nessa célula? É muito simples. Basta que a gente olhe para o potencial padrão de redução. Quem tem o maior potencial padrão de redução vai ser, evidentemente, aquele quem vai reduzir. Quem tem o maior potencial de oxidação, ou seja, quem tem o maior potencial de oxidar, vai ser o que vai oxidar entre eles. Nesse caso aqui, nós temos o ferro com maior potencial de redução. Se o ferro é o maior potencial de redução, significa dizer que em uma pilha entre esses dois metais, o ferro é o que vai reduzir. Consequentemente, o alumínio vai oxidar. Então, como é que a gente faz para calcular a diferença de potencial? É o potencial padrão de redução do agente oxidante. Quem é o agente oxidante? É o ferro. Por que ele é o agente oxidante? Porque ele reduz. Se ele reduz, ele provoca a oxidação de uma outra espécie química. No caso, é da alumínio. Como o alumínio oxida, ele vai provocar a redução de uma outra espécie química. Então, agora é muito simples, né? Basta que eu substitua aqui, que é um agente oxidante, é o ferro, né? Então, eu coloquei o potencial padrão de redução do ferro. Quem é o agente redutor? O alumínio. Então, basta eu colocar o potencial padrão de redução do redutor. Então, se fizermos essa conta aí, o resultado vai ser mais 1,22 volts. O que é esse valor aí? Esse valor é exatamente aquele valor que, quando eu coloco eu faço essa pilha, eu coloco um multímetro. Acho que você já deve ter visto um multímetro. Coloco um voltímetro numa ponta e a outra ponta no outro. E o valor que ele vai me dar em voltagem, em diferença de potencial, vai ser 1,22. Agora vamos praticar um pouco aqui com algumas questões do Enem. As pilhas recarregáveis, bastante usadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão sendo descarregadas, e como célula eletrolítica quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio. Deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Vou botar aqui um pincel. Para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerado pelo carregador, maior será seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies. Então, nós temos aqui o níquel e o cádmio. A gente já tem em mão os valores de potencial padrão de redução, né? Porque eles estão... Como o níquel aqui está numa semi-reação de redução, o valor do potencial padrão de redução vai ser, aliás, o valor do potencial padrão ele vai ser o padrão de redução. Teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volts que ele deve superar é. Então, assim, para que ele carregue esse aparelho, né, ele deve fornecer uma diferença de potencial mínima, né, para promover essa recarga. E quanto maior for a diferença de potencial gerada pelo descarregador, mais caro ele vai ser. Então, para que ele seja o mais barato possível, ele tem que ser minimamente maior do que a diferença de potencial dessa pilha, correto? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que simplesmente calcular a diferença de potencial dessa pilha. Para que a gente consiga calcular, a gente tem que saber primeiro quem oxida e quem reduz. Aí a gente já viu ali como é que faz para a gente saber. Quem vai oxidar? Aquele que tiver o maior potencial de oxidação. Quem vai reduzir? Aquele que tem o maior potencial de redução. Como essas reações se tratam de semi-reações de redução, esse potencial aqui é o potencial de redução. Então vamos ver o seguinte, vamos ver quem tem o maior potencial de redução. O maior potencial de redução é o do níquel. Se ele tem o maior potencial de redução, significa que ele vai reduzir. Se ele reduz, o cádmio tem que, evidentemente, oxidar.
Então, aqui a gente achou quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. O níquel, como ele vai reduzir, ele é o agente oxidante. Né? Ele reduz, ele é o agente oxidante. O cádmio, como ele vai oxidar, ele é o agente redutor. Ele está provocando a redução no níquel. É muito simples, basta que a gente calcule a diferença de potencial entre o agente oxidante e o agente redutor. Quem é o agente oxidante? O níquel. E qual é o potencial padrão de redução do níquel? Menos 2,23. Menos o potencial padrão de redução do agente redutor, que é um agente redutor, o cádmio. Qual é o potencial padrão de redução do cádmio? 0,402. Menos que menos dá mais, né? Aí a gente faz essa continha aí. O potencial padrão de redução a energia potencial, né? A FEM, a DDP dessa pilha vai ser então 0,172. Então, para que esse carregador, né, tenha um menor preço, ele vai ter que superar esse valor aqui, ó. Ele vai ter que fornecer uma diferença de potencial maior do que esse valor. Porque esse valor aqui é o valor é a diferença de potencial da pilha. Então a resposta correta é a letra B. Outra questão. Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio colocado em cima de uma obturação de amálgama, ou seja, uma combinação de mercúrio metálico com metais ou ligas metálicas, sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar até 30 microamperes. O contato dos materiais metálicos citados produz uma pilha cujo fluxo de elétron é espontâneo. Sim, a gente tem o quê? Um alumínio em contato com amálgama. Entre esses dois espécies químicas, há uma diferença de potencial. Né? Se ele sentir essa corrente, esse choque, é porque existiu ali uma corrente elétrica. Né? E para que essa corrente elétrica seja formada, tem que ter uma diferença de potencial entre esses metais. Certo? É uma eletrólise? Não. Não é uma eletrólise, porque a eletrólise é o contrário da pilha. É uma solução eletrolítica cujo fluxo de elétrons é espontâneo? Não, não é uma solução eletrolítica. Um sistema galvânico cujo fluxo de elétrons não é espontâneo? A gente já viu, né, que não. Um sistema eletrolítico cujo fluxo de elétrons não é espontâneo? Também não. Então, assertivo é a letra A. Então, nossa aula se encerra por aqui, né? Obrigado pela atenção.